Laroyeixo! Vocês gostaram da abertura nova? Nós vamos tentar colocar aqui uma musiquinha. Ainda tá um trocinho meio mais ou menos. A produção tá melhorando o troço, tá melhorando. A gente chega lá, a gente chega lá. Muito boa noite, galera. Mais um Resenha de Preto no ar, quinta-feira sagrada. Salve todos os nossos caboclos, toda quinta-feira, né? E hoje, bacana, hein? Bacana. Rapaziada, tem noção de que essas duas figuras do meu lado direito ou esquerdo, nunca sei, são duas figuras importantíssimas para o nosso esporte blumenauense e para o Vale do Itajaí e para Santa Catarina. Por quê? Estou falando com um dirigente da nossa APAM Blumenau, Dr. Luiz, presidente da APAM, e o nosso atleta, o David, também atleta do time de vôlei da APAM. A resenha hoje é para falar de tempos pandêmicos, que não poderia ser diferente, mas falando do ponto de vista de um dirigente esportivo e do atleta, né? O Negrão ali. Quanto você tem de altura, David? Eu 2,6. Quanto? 2,6. Vocês entenderam por que eu me sinto um gnomo perto desses caras? Eu sou um negão frustrado, porque eu sou muito pequeno perto desses caras. Gente, a resenha começou desse jeito porque eu estou tentando descontrair, porque eu estou meio nervoso. Doutor Fernando, David, sejam muito bem-vindos ao Resenha de Preto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou chamar ele de Luiz, vou chamar ele de Fernando, eu vou misturando o nome dele. Diz aí, doutor Luiz. Boa noite, pessoal. Marco, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de falar aqui sobre a PAN e sobre outras questões relacionadas ao esporte, sobre, né, uma série de coisas uma série de tópicos que a gente vai conversar aí, né? Você sabe que a minha admiração por você vem de longa data aí, você é meu colega de profissão, eu sou seu colega de profissão, na verdade, né? Então a gente tem aí uma convivência profissional há bastante tempo e é legal, às vezes, a gente poder sair desse ambiente, poder falar sobre outros temas aí que são extremamente relevantes. Um prazer estar aqui. Obrigadão, Luiz. David? Poxa, eu que agradeço o convite, Marco, e, poxa, é um prazer estar aqui, resenhar com vocês e vamos falar um pouquinho, né? Bora lá. Vocês sabem que é o seguinte, né? Eu sempre começo o programa cutucando os meus convidados, perguntando o CPF da pessoa, quem é o doutor Luiz. Na verdade, não quem é o doutor, quem é o pai fresco Luiz. Como é que o pai fresco Luiz se define? Então, eu estou até falando baixinho aqui que a minha filha está dormindo agora, ela está com 8 meses, né? Nasceu aí no meio da pandemia, a Lili. Pô, uma experiência obviamente transformadora, muito nova aí, né? Mas além de ser pai da Lili, eu sou marido da Bianca, eu sou advogado, né? Professor de Direito Desportivo no IS de Madrid, que é o Instituto Superior de Direito e Economia, uma das escolas aí mais importantes para o futebol do mundo, né? Para os esportes em geral, né? E também tenho várias atividades relacionadas ao esporte, além da advocacia, sou diretor do Brusque Futebol Clube. Trabalhei aí para alguns clubes, agentes, atletas, enfim, de várias modalidades, mas especialmente do futebol e do vôlei, e principalmente aqui tenho orgulho de ser membro da diretoria da APAM Blumenau aqui, a APAM Eleva Blumenau desde 2012, que é um trabalho que eu faço, que é um trabalho social, vamos dizer assim, que começa lá com os polos de iniciação desportiva, com as categorias de base, e termina na categoria adulta ou profissional, né, que é onde o David aí nos representa tão bem. Coisa boa. Ele só é modesto, tá, gente? Nós ganhamos um baita profissional, tanto para o direito como na área do esporte, mas reza a lenda, um passarinho verde me contou, que é um baita goleiro também, né? Então, assim, a galera disse que se ele não fosse advogado, seria um bom goleiro. Então,
tem ele deixou escondidinho essa qualidade que ele tem também, mas também, né, o cara tem que ser multitarefa, ser mais ainda goleiro, aí, pelo amor de Deus, né? E tu, David? Quem é o David CPF? Poxa, eu sou David, tenho 32 anos, fazer 33 agora, em abril. Poxa, sou filho de Andréia, do Cláudio Costa. São pessoas fantásticas que me botaram no mundo e me educaram muito bem. Sou atleta há bastante tempo, há 16, 18 anos. Já estou no vôlei. Já participei de muita coisa no vôlei, muitos times, como Minas. Foi o meu primeiro time profissional. Já fui para a Itália. Já tive no time de Taubaté. Então, tipo, tenho um pouquinho de experiência nessa vida profissional. E assim, gente, a resenha hoje à noite vai ser legal porque eu gosto muito de vôlei e acho muito bacana, só que sendo baixinho como eu, não ia conseguir ir muito para frente, porque na época que eu tentei fazer alguma graça no vôlei, não tinha essa função, acho que é líbero, né, que fica lá atrás defendendo e tal, é o líbero, né? Não Isso. existia muito essa função, é uma função meio nova, né? Acho que foi em 90 e, se eu não me engano, 97. Sim, por aí, se eu não estou enganado. Não sou tão velho assim, não. Mas é uma função boa, pelo menos dá um descanso. A minha posição é central, então eu dou um tempo para respirar, olhar um jogo. Então, os livros vieram em boa hora, vamos falar assim. Tá certo. Boa noite, meu bruxo Volney, tricolor. O Giovanni já entrou ali, dando parabéns para a galera. Iniciativa, obrigado pelo espaço. A PAN eleva Blumenau. Eu que agradeço, Giovanni, o assessor de imprensa ali, sempre nos ajudando. Foi bacana. Obrigadão pelo apoio que tu nos deu para organizar essa live com essas duas feras aqui. Mas diz para mim, Luiz, vivemos um momento bem delicado, né? Principalmente da humanidade, do ponto de vista geral, essa questão pandêmica. Como é que você, como dirigente esportivo, como é que tu enxerga tudo isso que está acontecendo? E pior, né? Como é que vocês se viraram, né? Para botar o time na quadra, tomando também todos os cuidados, né? Como é que foi essa logística aí? Conta para nós. Marco, essa questão da pandemia, cara, é uma coisa que assim, é uma circunstância, um contexto que acho que nenhum de nós nunca imaginou viver e muito menos estava preparado para isso, né? Em nenhum aspecto, em nenhum âmbito, assim, nem profissional, nem pessoal, nem, né? É realmente uma situação muito, muito delicada. Ela começou a nos afetar no esporte já na temporada passada, porque a temporada do vôlei ela é como a temporada europeia do futebol. Ela começa na segunda metade de um ano e termina na primeira metade do ano seguinte, né? Então, sei lá, o nosso campeonato começa sempre em setembro, outubro, novembro, mais ou menos, dependendo do calendário da temporada, e vai terminar em março, abril do ano seguinte. Então, quando a pandemia estourou em março do ano passado, nós estávamos pela primeira vez na primeira divisão com essa diretoria da PAN Blumenau e tínhamos classificado para o playoff, íamos jogar contra acho que era o Sada Cruzeiro, se eu não me engano, ano passado até, né, David? Eu não lembro agora. Acho que era sim. Mas perdemos assim um momento mágico para a gente, porque a gente imagina, a gente vários anos aí lutando na segunda divisão, reestruturando a nossa associação, chegamos na competição, éramos a segunda melhor equipe em termos de público no ginásio aqui em Blumenau, né? A gente tinha uma média de 2.400 pessoas no ginásio, que é muito bom para o padrão do vôlei, até para os padrões do futebol local é muito acima, inclusive, então foi uma pena, assim, já naquele momento a gente já sentiu o impacto muito forte. A competição foi suspensa, houve uma discussão muito forte naquele momento entre confederação e clubes sobre suspender ou continuar a competição. Eu, naquele primeiro momento, vou ser bem franco com vocês, defendia e continuo defendendo a realização dos esportes profissionais, que eu acho que se mostrou depois uma decisão acertada, porque, na verdade, nós tivemos... David, me ajuda aí, eu não me lembro de nenhum atleta que ficou contaminado seriamente com Covid. Tivemos vários casos de contaminação, mas nenhum caso assim de internação, de UTI,
de entubar e esse tipo de coisa, né? Então, Não, acho que não. então a competição já foi encerrada antecipadamente, e aí, pô, gerou uma série de incertezas para a próxima temporada, né? Se você às vezes o torcedor, o amigo que tá, a amiga que está vendo, acompanhando o nosso programa aqui e acompanha o futebol, né? Ele vai pensar, pô, mas a prioridade é a saúde das pessoas, enfim, primeiro então a saúde dos atletas estava preservada. E depois a gente tem um tema muito importante que é a questão econômica do vôlei, né? O vôlei não é o futebol. A gente tem um sem número de atletas aí que ganham R$1.000, R$1.500. Claro, outros que ganham muito mais, né? São de nível dos 4 principais clubes, ou seleção brasileira, enfim. Mas tem um sem número. Nós temos 3 divisões no Brasil, né? Profissionais e masculino e feminino. E tem um sem número de atletas que acabaram sendo afetados por isso, né? O mercado teve toda uma acomodação salarial, né? Não, como os clubes perderam patrocínios, perderam renda de ginásio, a gente também foi bem afetado por isso aqui em Blumenau, né? A gente com esse público que a gente fazia em ginásio, a gente também fazia uma receita que ajudava a pagar os salários. Então isso também afetou o sistema, o ecossistema do esporte do vôlei como um todo, né? Só para mencionar algumas questões assim, depois eu vou me lembrando de outras aqui, mas só para dar um panorama geral de como isso nos afetou em diversas maneiras. E depois aqui, esse ano, na temporada desse ano, para a PAN Blumenau, o primeiro turno foi trágico. Assim, nós tivemos vários atletas contaminados, comissão técnica. Chegou até um momento que nós tivemos 10 pessoas do elenco contaminadas e fora de jogo. Nós tivemos que cancelar uma série de, acho que 2 ou 3 rodadas. Depois nós invertemos todos os mandos de campo, porque aqui em Blumenau não podia ter jogo, aqui em Santa Catarina, eu acho que por causa do decreto do governador na época. E até que essa situação foi resolvida, nós fomos jogar os jogos fora. Isso foi extremamente desgastante, extremamente cansativo aí para a nossa equipe. O David vai poder falar melhor, mas sem dúvida que isso nos afetou. Nós fizemos um primeiro turno muito abaixo do que nós poderíamos entregar e depois essa resposta veio no segundo turno, né? No segundo turno realmente a gente compensou, fez uma grandiosíssima campanha, a melhor da nossa história aí, mas sem dúvida que a Covid foi um adversário a mais. E você, David, assim, tô olhando como atleta, né, cara, assim, não batia um cagaço, assim, porra, como é que é isso, jogar no meio dessa pandemia e ter que viajar, como o Luiz coloca, né, ter que se deslocar, fazer todo esse deslocamento sabendo dos riscos, mas também entender, eu acho que para o atleta é mais ou menos, guardadas as devidas proporções, e quem quiser me dar umas burdoadas pode bater, mas guardada a devida proporção, é mais ou menos igual o cara que tem que matar um leão por dia, né? Que é matar um leão por dia. E aí tu tem que sair, né? Ir lá, matar no peito e jogar. Como era para vocês, atletas, enfrentar essa loucura toda e ter a cabeça no jogo, né? Se concentrar pro jogo. Como é que era isso, cara? Então, eu fui, acho, paciente zero, entre aspas, que eu fui, acho, o primeiro atleta a pegar aqui em Blumenau, né, do time. Então, para mim, foi meio preocupante, porque eu já estava vindo, eu vim um pouco depois do time estar já completo, e ainda por ter ficado tanto tempo parado em casa, eu perdi bastante da forma física. Então tava indo naquela noção de recuperar a forma física e ver esse baque de ter pego o Covid. Graças a Deus eu fui diagnosticado com assintomático, não senti nada, mas é preocupante, tipo, poxa, você não sabe quando você pode pegar, se você pegar, tipo, é bem preocupante. E sendo zero ainda, né? Sendo zero, não tinha nenhum. A questão do tratamento ainda tinha essa coisa toda, né? Não sabia o que fazia. Então, tipo, graças a Deus aqui, o pessoal da diretoria, a comissão técnica, pô, tiveram um cuidado legal comigo. Poxa, sempre perguntando como que eu tava, isso e aquilo, porque fazia 3 semanas que eu tava aqui em Blumenau. E você sente um pouco receoso com um monte de coisa, tirando a parte de jogar sem torcida. Para mim, não querendo falar que, poxa, não importa pra caramba, importa muito. Mas para mim, às vezes eu fico tão focado que eu esqueço que tem torcida. Às vezes tá lá, mas a torcida é importante. Hoje,
E essa temporada foi atípica, né? Você olha assim, no começo do alongamento, você está lá se preparando para se aquecer, você olha a torcida, vê como que tá a atmosfera, e esse ano não teve. E até mesmo, tipo, teve horas que, poxa, uma instrução que você fala, você poderia falar há 2 anos atrás, tipo, um pouco mais alto, você tem que ficar um pouco mais quieto, comedido, para o outro time não te escutar. Então, foi bem interessante. Essa história do novo normal é muito louco, né? Porque é isso que tu tá falando. Pô, tá no estádio, às vezes tu solta qualquer informação, o outro não ouve. E aí é um troço, né? Isso, inclusive, para os técnicos, né? Que também pesa muito, né? Nessa história. Antes de eu continuar a nossa resenha, quero dar boa noite para o meu professor, grande mestre Neomar. O Volney disse que vocês são 2 campeões. É um completo ali, viu, Volney? Ali a galera... Eu até vou perguntar é um gancho que tu me dá aqui, porque é um negócio importante que eu quero falar com o Luiz. Maila, minha linda, boa noite, Colofé. E é o seguinte, hein? Entrou, compartilhou, curtiu, porque o resenha, ele só vai longe se vocês ajudarem. Senão, fica só aqui no cafofo nosso aqui. Aí não dá, né? Aí não dá. Falando em campeões, e aí é um grande feito, né? E aí a pergunta vai para os dois, da gente trabalhar isso do ponto de vista e mais que natural eu enxergar o copo cheio, tendo em vista que as 4 equipes que ficaram na nossa frente, nós ficamos em quinto, né, na classificação geral, né? Como é que foi isso, Luiz? Como é que organiza, sai de uma segunda divisão, né, no meio de um caos que é a pandemia e conseguir esse 5º lugar na frente de outras equipes que já estavam aí, já correndo na nossa frente? Como é que foi esse trabalho, cara? Como é que é isso? Marco, isso assim, é fruto de um processo de construção, né? Fazer esporte no Brasil é muito difícil, logicamente, e numa cidade pequena é muito mais, porque você não tem tanto poderio econômico, tanto acesso a grandes empresas que possam te apoiar, enfim, o próprio poder público no contexto da pandemia tinha outras prioridades esse ano. Então, a gente sempre tenta suprir isso com algumas ações, né? A primeira é trabalhar com bastante antecedência no mapeamento do mercado, né? A gente teve a possibilidade de contratar alguns atletas que talvez em outro momento não pudessem vir para cá. O David, por exemplo, é um desses casos, é um atleta que sempre jogou em altíssimo nível, né? E trazer um atleta como ele aqui depende muito do contexto, sei lá, pô, se o dólar está muito alto, o euro está muito alto, esses caras estão indo para fora do mercado, ou se ele não foi para fora do Brasil por alguma outra circunstância, ou algum outro clube está com dificuldade financeira e esses atletas acabam ficando livres no mercado. Então, a gente costuma fazer um mapeamento muito cuidadoso disso. Acho que foi o grande mérito da diretoria e da comissão técnica nesses últimos 2 anos, né? A gente monta aí uma lista e analisa estatística de muitos atletas para poder chegar, coleta muita informação, né, procura buscar pessoas que são trabalhadoras acima de tudo, né, porque a gente sabe que o esporte às vezes tem isso, você tem que ter uma cabeça de muita dedicação, muita renúncia para as coisas funcionarem. E aí, pô, conseguimos montar um grupo de trabalho com atletas aí, tenho certeza que o David vai validar isso também, assim, que poucas vezes eu vi um grupo tão dedicado, né? Se as coisas não deram certo o tempo inteiro, com certeza não foi por falta de dedicação e por falta de, né, nossa equipe trabalhou muito esse ano. Acho que o grupo todo, não tinha nenhum atleta que a gente chama de tiriça ou de malandrão, chinelinho, né? Chinelinho. Todo mundo era trabalhador nesse grupo, né? Desde a comissão técnica, todo o pessoal da diretoria que corre atrás para a coisa acontecer, e principalmente os atletas, que é quem realmente faz a coisa acontecer, né? Então, eu acho que esses foram os grandes fatores de sucesso, assim, né? Então, a gente também tinha uma meta, né, que era ficar entre os 8 de novo e, se possível, ficar entre os 6. Tivemos altos e baixos ao longo da competição, tivemos umas nossas brigas internas aí, nossos quebra-pau, a gente
discute também bastante e tal, mas eu acho que no final do dia esse foco no trabalho foi muito importante, assim, todo mundo realmente ralou para a coisa acontecer. Tu morava onde antes, David? Eu morava em Minas, em Belo Horizonte. Estava em BH. E aí tu veio para Blumenau. Em Blumenau, e acabei gostando demais da cidade. As pessoas são receptivas, me abraçaram, o pessoal da comissão. O Donegá já tinha trabalhado antes. E, pô, eu conheci as pessoas, tipo, fantásticas, além do grupo de trabalho nosso, os atletas, que, pô, foram homens, vamos falar assim, de ferro, assim, por aguentar uma temporada pesada, porque além do que aconteceu comigo, teve a situação do nosso capitão Evandro, o Franco jogando com dores, e teve esse primeiro turno que, tipo, a gente teve que jogar todos os jogos fora e jogou, acho que 4 jogos em menos de 2 semanas, 10 dias, né, presidente? E o Duro veio para cá, só voltou de roupa, lavou a roupa que tinha que lavar, voltou de novo para São Paulo e para mais 3 ou 4 jogos também. E foi pesado, foi difícil, conquistamos os pontos que eram precisos no primeiro turno, para manter a gente um pouquinho na briga, mas no segundo turno acho que compensou tudo que a gente sofreu, tudo que a gente batalhou, sabe? E tipo, é que nem na conversa que a gente teve depois do encerramento da nossa participação na Superliga, eu falei que podia ter sido um pouquinho mais, porque eu acho que esse time nosso que foi montado podia galgar mais. Mas, poxa, eu tô feliz pelo 5º lugar, por escrever um pontinho do meu nome aqui na cidade, no time, na PAN. Mas, que nem o presidente falou, a gente está cercado de pessoas especiais que trabalham, o pessoal que está por fora, que não é da parte dentro de quadra, que trabalha bastante para deixar a gente amparado. E, poxa, eu queria mandar um abraço e um beijo para a Suzy também, que ela me mandou uma mensaginha. Poxa, essa pessoa é sensacional. Pô, é uma que faz tudo, assim, né? Uma mãezona para a gente aqui. Coisa boa. Para quem não conhece, a Suzy é a nossa supervisora e ela também é responsável pela iniciação esportiva do vôlei na Secretaria Municipal de Esportes aqui da cidade. Uma pessoa que está no voleibol aí há bastante tempo e ela é, além de uma grande profissional, uma mãezona desses caras aí, da molecada da base também. Ela faz toda a correria aí para todo mundo poder desempenhar bem o trabalho. Então, eu também mando beijo para a Suzy também, então, porque é o seguinte, eu gosto muito de esporte, eu acho que assim, claro, dentro das possibilidades, acho que todo mundo deveria fazer alguma coisa na área esportiva e buscar algo nesse sentido. Mas, Fernando, eu vou cutucar o blumenauense Fernando, né? O Luiz Fernando. Tu é de Blumenau, né? Tu é radicado aqui, né? Sou natural daqui. Natural. Eu sou radicado, tu é natural. Por quê? Né? Aí é uma pergunta bem para te cutucar o blumenauense que tem dentro de ti. Por que às vezes demora um pouco para engrenar? O Metropolitano, às vezes, falta esse apoio da galera, e aí tem essa discussão, até hoje eu não entendo muito, Beck e Metrô, um dia eu vou entender essa história desses dois. E a própria PAN, o que acontece com a nossa cidade ou com o Vale? Porque, assim, a PAN acaba representando o Vale, porque não tem nenhum outro time de vôlei com a força da PAN, né? Em Santa Catarina e talvez no sul do Brasil nós sejamos a principal equipe. Pois é, sendo uma das, talvez a mais importante, vamos trabalhar assim, talvez a mais importante equipe do sul. Por que a gente não tem esse abraço do empresariado? Por que falta essa gana dos caras? Por que você acha isso? Marco, eu vou falar pela gente, né? Pelo nosso projeto, né? E depois posso falar talvez um pouco também como alguém que vive no meio do esporte, até do futebol também.
Como a PAN, o que eu vou te dizer? Eu acho que primeiro, a gente não pode reclamar, a gente tem apoio sim, principalmente da cidade, a gente tem uma torcida que ao longo do tempo foi se identificando com a nossa equipe. Nós também tivemos que dar alguns passos para se aproximar dessa torcida, então eu acho que gestão e ideias também são importantes, né? Eu lembro que uma vez eu li um livro de um cara que até está preso hoje em dia na Espanha, mas foi o responsável pela reconstrução da marca do Barcelona. E ele falava que uma vez ele foi oferecer a Nike para um clube do País Basco, lá no norte da Espanha, que é uma região bem peculiar, talvez para comparar com Santa Catarina, assim, que tem uma cultura bem peculiar. E o diretor desse clube era um ex-goleiro, Zubizarreta, que tinha jogado na seleção da Espanha nos anos 90, a Copa de 94 e tal. E aí ele chegou para o Zubizarreta e falou, cara, pô, o Barcelona tem uma grande parceria com a Nike, se você precisar, eu empurro a Nike aqui para vocês, eu obrigo os caras a fornecer o material para vocês. Ele falou, cara, eu não quero, porque é o seguinte, aqui no País Basco, a nossa torcida, ela gosta das coisas que são produzidas aqui, pô, esse material vai chegar muito caro, etc. E aí ele dedica todo um capítulo do livro a você entender o DNA do seu projeto, da sua comunidade, enfim, da sua cidade. E a gente tentou também fazer isso de um certo modo, né? Então, ao longo dos últimos anos, a gente lançou esse uniforme que imita um traje típico alemão do Oktoberfest e tal. Claro, a gente recebeu elogios e críticas, talvez tenha um aspecto controverso, talvez a gente possa até falar sobre isso aqui nesse debate e tal. Depois a gente colocou a gente sempre copiava as músicas que tocavam nos jogos nas outras cidades, no ginásio, a gente começou a colocar música alemã, esse ano, óbvio, não teve torcida, mas trouxe outros projetos da cidade, então, sei lá, tinha um projeto de dança numa escola, a gente fazia a apresentação no meio do jogo com esse projeto, tinha o desfile do Magia de Natal, trazia o desfile do Magia de Natal para dentro do ginásio, enfim, foi tomando algumas medidas para, primeiro, deselitizar a ideia do vôlei, né, porque sempre se tinha uma ideia de que o vôlei era um projeto lá da Escola Barão, que é uma escola particular, e muitas pessoas iam lá e se sentiam donas do clube, mas do time e outras também não iam, né? O Barão é um grande apoiador, historicamente apoiador do vôlei de Blumenau, desde 84 o vôlei é parceiro e tem a parceria da Barão, mas o vôlei de Blumenau é um time da nossa região, um time do nosso estado, que na nossa visão deveria ser um time de todos, né? Todas as pessoas deviam se sentir próximas ao nosso time, né? A gente queria sempre ter gente de todos os lugares da cidade, da região, de outras cidades do estado no Galeão. Então a gente tomou algumas medidas nesse sentido, assim, para fazer essa aproximação. E com as empresas também é a mesma coisa. A gente recomeçou em 2012, porque o nosso clube tinha quebrado totalmente. Nós tivemos uma parceria com Londrina na época, ficamos devendo, eu não era diretor nessa época, daí eu assumi o clube mais ou menos nesse retorno, foi reestruturando junto com a diretoria, né? E claro, é uma construção de credibilidade, nem sempre quando você começa um negócio ou uma atividade, você vai ser reconhecido no primeiro dia, né? Você precisa trabalhar para isso, né? Isso é assim na vida de um atleta e é assim na história de uma entidade, de um clube. Então a gente não pode reclamar muito desse apoio, não. A gente tem tido apoio, poderia ser mais? Poderia, mas a gente também tem que entender que talvez a gente não seja o Sada Cruzeiro ou tal, onde tem dinheiro sendo pro telhado. A gente tem que ter dinheiro, fazer as coisas com o pé no chão, também talvez não gastar mais do que precisa, talvez não pagar salários que sejam desproporcionais, talvez não participar de esquema com política, com empresário, com sei lá o quê, né? Então, eu acho que dentro desse processo de entender qual é o DNA e qual é o tamanho que a gente tinha que ter ou podia ter, isso foi importante. Acho que a gente atingiu uma boa maturidade nesse aspecto e isso acho que se reflete nos nossos resultados. Claro, isso não pode soar, Marco, David, todo mundo que está acompanhando que a gente, sabe tudo e atingiu, né? Não é isso, absolutamente. A gente tem muita coisa para fazer. Por exemplo, a estrutura do nosso clube, às vezes, é muito aquém de outros clubes, porque a gente não tem tanto recurso ainda para isso, mas eu tenho certeza que a gente está num caminho de construir essas situações. O professor Neumar coloca aqui, e a FESPORT, ela tem olhado para o vôlei? Ela, de alguma forma, a FESPORT deu um help para a PAN? Não tem nenhum apoio, a gente até tentou uma aproximação, tentou um diálogo, mas acho que também talvez nem seja o papel institucional dela, né? Mas não há não. Acho que
gente tem hoje, sim, o apoio do Poder Público com a Secretaria Municipal de Esportes no Bolsa Atleta, né? Que, assim como outras modalidades, muitos dos nossos atletas que disputam aqui jogos abertos, enfim, sobrevivem, em parte, por conta dos pagamentos do Bolsa Desportista, que é como a lei chama agora aqui em Blumenau esse auxílio. E é o seguinte, só para mim dar um chupa Corinthians já tá ótimo, que o Corinthians ficou em nono, nós em quinto, então chupa Corinthians. Só por isso para mim já tá ótimo. E quando eu morava em São Paulo tinha uma rixa com o SESI também. Então assim, ó, chupa Corinthians, chupa SESI, porque assim, ó, boa. Se eu tô olhando a tabela, nós perdemos pros caras que estão em primeiro, né? Então, assim, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Antes de eu falar com o David, às vezes parece que eu estou querendo mais que o Luiz fale, mas não, mas o seu tá guardado, David. Por que tu falou da questão? Eu até imagino, né? Eu morando onde eu moro, entendendo o público que a gente tem em Blumenau, entendendo várias discussões, por que deu encrenca com o uniforme? Ou deu um lesco-lesco ali? Eu acho que, assim, primeiro porque a gente tem uma tendência a ter uma opinião forte sobre as coisas aqui, né? Isso é um pouco característica da nossa cidade. Eu recebi... A primeira crítica que eu percebi foi no jornal, no dia que o uniforme foi lançado, deve ter sido uns 3 ou 4 anos atrás, e aí tinha as pessoas que comentavam assim, a gente vai ser motivo de piada. Né? Só para vocês saberem, no ano passado, a PAN, vendeu nessa temporada que passou agora, vendeu mais de 500 uniformes. Né? É um número muito considerável, né? Então isso é um sinal de que realmente as pessoas gostaram desse uniforme, são até fabricados por uma empresa local aqui, que é a Promo Sports, né? Que é uma grande parceira nossa. E depois eu também recebi críticas também, e recebo ela com muita humildade. Eu acho que a gente tem que realmente fazer essa reflexão de que esse uniforme talvez tivesse um aspecto também, não sei se racista, mas ele representa um segmento da sociedade que é o povo de origem germânica, e talvez exclua, por exemplo, alguém que é de origem indígena, sei lá, que foi oprimido pela chegada dos alemães aqui, né? Então, claro, é um tema polêmico, e depois, claro, às vezes a gente também não tem a consciência de pensar sobre essas coisas. Eu até tive um debate com um amigo sobre isso, né, nesse ano, e é uma coisa que realmente a gente tem que debater. Se isso realmente estiver ferindo alguma suscetibilidade, acho que a gente tem que rever essa decisão. Mas assim, ó, gente, e aí já botando o David na conversa, que agora, eu falei com o David em box ali, David, eu vou te botar nas fogueiras aqui, tu vai ter que se virar para sair das fogueiras. Brincadeiras à parte, eu sempre discuti, e aí para você que está me assistindo, a audiência que é sempre qualificada e a galera gosta de dar umas cutucadas, né? Rafael Laurentino, boa noite, meu querido. A Suzy agradece os beijos que a gente mandou para ela. Eu sempre, assim, ó, resenha de preto, o preto ele vem com uma provocação, né? Dentro do Informe Blumenau, e o Alexandre Gonçalves, ele se propôs a deixar que eu fizesse essa provocação para a cidade. Mas, quando eu vi o uniforme, olha como é que é as coisas, Luiz e David. Quando eu enxerguei o uniforme, me bateu isso. Falei, gente, vai ter alguém que vai criticar porque está fazendo menção à cultura germânica. Por outro lado, eu disse para a pessoa, cara, mas é um produto. O vôlei também é um produto. E a cultura germânica é um produto também da nossa cidade. O que nós precisamos aprender, e talvez seja isso que você tenha dito ali no meio, que a gente precisa aprender que Blumenau não é só a questão da cultura germânica, mas é um produto que nos traz rendimento. E a gente precisa entender que esse produto pode também trazer emprego para o preto que está no Blumenau. É essa equação que a gente precisa começar a dimensionar, porque discutir racismo, galera, discutir preconceito, discutir o machismo, vai além do identitarismo, vai além de você só olhar para a cor da pele e taxar aquela discussão. Então, assim, quando eu olhei para o uniforme da PAN, a primeira coisa que me veio foi, porra, tá aí, ó, essa é uma forma da gente vender um produto que é nosso.
a cultura germânica em tempos de Oktober. Tá tudo certo. Sabe? Tá tudo certo. Quando eu olho para a quadra e vejo ali o David, cara, é muito massa, né? E aí eu jogo para ti, David. Como é que é ser preto, né? Num esporte que na base, eu sempre vi muito isso. Na base tem muito negro e muito preto que joga vôlei, né? Mas principalmente na liga masculina, na liga feminina talvez não. Eu não vejo muito, talvez muito menos do que no masculino. Mas no masculino eu vejo pouco negão, né? Como é que foi para ti, que já tem uma carreira já de responsa e de respeito? Como é que é para ti estar no esporte onde a predominância branca se impõe e aí como é que funciona isso na sua cabeça? Como é que foi? Então, Ou na verdade, como é, né? eu comecei a minha vida no vôlei com 13 anos, 13 para 14, e eu comecei num clube alemão, por incrível que pareça, de origem alemã, que é o Pinheiros de São Paulo. Então é um clube muito grande, de um nível elevado de econômico. Da onde você Então, morava? eu morava em Rafard, eu sou natural de Rafard, interior de São Paulo, dá 2 horas Conheço de o São Paulo. rapaz. Aí, então, tipo, eu já tive essa meio noção, tipo, os moleques do interior, querendo ou não tem aquela coisa, é todo mundo junto, não tem essa distinção de cor tanto assim. Na minha época, né? Sou de 80, praticamente 80 para 90. Então eu tive um choque de realidade, onde vê muita gente, muitas pessoas brancas com um alto poder econômico. Mas, igual eu falei para algumas pessoas, eu tive muita sorte de ser acolhido e de não ter passado tanto por situações desconfortáveis, situações de racismo, alguma coisa assim. Que depois eu fui ver, depois entendendo o que é, eu tive a noção que eu já passei por isso, mas passou despercebido por essas pessoas que me abraçaram. Mas o esporte em si, o voleibol em si, o voleibol, querendo ou não, para um grupo privilegiado, vamos falar assim, não é como o futebol, que é um esporte democrático, entre aspas, que elege tipo o pessoal mais pobre, vamos falar assim, da favela que sonha em ser jogador de futebol. É um esporte elitizado o vôlei, querendo ou não. Tá perdendo um pouco o foco da elitização, mas na minha época era assim. É que era muito louco, né? Porque o Pinheiros ele é um caldeirão de contradição, né? Porque é um clube elitista, né? É um clube elitista, mas que tem no seu trabalho de base, né? E aí talvez seja a meia-culpa dessa galera que está ali dentro do Pinheiros, que abre, né, para pegar essa galera para colocar nos trabalhos, como é que é, os trabalhos assistenciais, da Bolsa para molecada, tentar transformar a galera pelo esporte. Tu vai para a Itália, né? Tu sai do Brasil e vai para a Itália. E aí? Então, eu falo que eu tive muita sorte porque eu fui para Vibo Valentia, na Itália, que é a Bota, perto da Bota, perto de Sicília. Então, tipo, é um país mais amistoso, é uma região mais amistosa, vamos falar assim, parecida aqui com o Brasil, tem litoral, então, tipo, eu me senti bem, e sempre, e aquela cidade onde que fui, sempre gostaram de brasileiros, então, tipo, eu não tive muita dificuldade por conta da minha cor, mas eu fui na época que tava estourando essa coisa que assombrou o mundo, que era as pessoas dos países africanos, islâmicos, estavam vindo para a Europa fugindo da guerra. Então, nesse momento, eu vi uma grande diferença. Tipo, o pessoal, puta, você é brasileiro? Tranquilo, mas você é africano, isso e aquilo, o pessoal pegava pesado, batia pesado. Então, tipo, vamos dizer que pelo esporte, entre aspas, por ser brasileiro, vamos estar no foco deles, eu
eu não sofri represália nenhuma É na muito Itália. louco isso, né? É muito louco isso, porque eu tenho um grande amigo que ele hoje está morando no Panamá, se eu não me engano, mas já rodou o mundo trabalhando. E ele sempre me fala isso, um cara branco, né? E fechou o pau com um cara uma vez na Oktober, discutindo questões raciais. E ele virou pro cara e falou: querido, tu viajou para onde, né? Para onde você já foi viajar? Tu saiu daqui da onde você tá e foi para algum outro país? O cara, não. Então acabou a nossa discussão, porque tu não entende o que é ser brasileiro lá fora, né? Porque em algum momento você vai ser muito bem acolhido, mas Sim, você é um cara de fora, você está à parte disso, né? Claro que no seu caso foi um caso à parte, tendo em vista também o período que tu foi, né? Pelo que tu tá falando, foi ali naquele período de 11 de setembro que estava o pau pegando para a questão, principalmente do mundo árabe, mas que, cara, é muito louco, né? O cara descobre que ele é brasileiro ou descobre que ele pode ser discriminado quando ele vai para fora, por exemplo, né? Não foi teu caso, ainda bem. Mas dentro desse contexto, é muito legal você dizer que você sendo brasileiro, ok, mas qualquer outro africano não, sim. né? É Então, complicado. essa é a É bem- loucura que a gente fica pensando, né? Mas, tipo, querendo ou não, eu consegui viajar bastante, graças a Deus, por conta do vôlei. E, querendo ou não, você sofre um pouco. Tipo, eu tenho um relato de amigo que fala: puta, David, eu já sofri racismo em Portugal, já sofri racismo na Espanha, poxa. Mas na rua, nem porque tava jogando, mas na rua, tipo, de uma pessoa olhar torto, falar alguma coisa. Mas é como eu falo, o racismo não está entranhado na gente, é sistema, tipo, é bem difícil, é bem difícil lidar com isso. A E torcida, delicado. a torcida tá perguntando, tu continua na próxima temporada? Essa resposta deixa pro presidente. A Essa, vontade essa, de resposta, ficar. essa resposta eu rebato para o empresário dele. Eu falei que eu ia botar tudo numa fogueirinha, eu falei, ó, vou jogar uma brasa ali, vou jogar uma brasa. Ô Luiz, assim, ó, tu também é músico, né? Tem essa veia musical, principalmente ali na questão punk e tal, e eu conto pra galera, assim, não, eu falei, tu toca qual instrumento na banda? Eu sou nessa banda que eu tenho hoje em dia, eu sou cantor. Cantor não, né? Eu fico gritando lá e escrevo as letras lá. Só que nem os meus atletas não sabem disso aí. Estamos entregando aí. E aí o seguinte, cara, tu sendo um blumenauense, você é atípico. Eu costumo brincar que quando eu converso com alguns colegas do direito, eu sempre falo, o Fernando é atípico. O Fernando não está numa condição de doutor Fernando. Eu não enxergo ele como doutor Fernando. Ele é um cara multicultural que não cabe em Blumenau, né? Tu não cabe em Blumenau, tendo em vista todo o seu jeito de ser e colocar as coisas. Como é que tu enxerga, principalmente Santa Catarina, né? Do ponto de vista social, assim, do ponto de vista cultural, claro, dentro dessa questão do preconceito, tendo em vista que a sua banda pega pesado nessa conjuntura. Bom, vamos lá. A gente está entrando aí nesse tema, talvez seja o tema central dos programas aqui do Resenha de Preto, né? Eu, obviamente, pô, tô olhando essa situação de fora para dentro, porque, né, obviamente sou branco e não é meu lugar de fala, né? Eu não, talvez não devesse tentar me manifestando tanto aqui, mas como eu sou advogado, gosto de falar, eu vou falando, né? Acho que a minha contribuição ela é aqui também um pouco para alguém que lida com esses conflitos no esporte, que analisa talvez essa questão de um ponto de vista legal também, né? A gente enfrenta isso sobre diferentes perspectivas. Agora, de um ponto de vista social, não tem como a gente negar que esse é um componente no nosso contexto aqui, né? Esse componente ele afeta a sociedade em todos os aspectos, né? No mercado de trabalho, nas relações sociais,
no sistema educacional, no sistema judiciário. O racismo, como o David falou, né, ele está impregnado em todos os aspectos, está impregnado na gente. E até, pegando um gancho no que tu falou sobre a questão do Pinheiros, eu acho que eu vou falar primeiro dessa situação, que como eu vejo isso, depois vou traçar um paralelo com o que acontece com a PAN Eleva Blumenau. Às vezes a vontade de vencer no esporte, ela mascara um pouco a questão do racismo, né? Tanto que você pode ver que muitas vezes é comum que uma torcida, por exemplo, no futebol, esteja gritando, sei lá, chamando de macaco o jogador de um time, sendo que ela tem jogadores negros no time dela. Então, pô, é uma coisa que não... Do ponto de vista lógico, não faz sentido nenhum, né? Isso é uma coisa absolutamente muito, muito comum. E, às vezes, por exemplo, sei lá, a pessoa que está lá num clube como aquele, né, que, pô, é elitizado, que se constrói uma condição que se constrói sob a exclusão social e tudo isso, mas está flexibilizando essa questão, porque muitas vezes quer ganhar do outro clube, que é o rival, e para isso precisa ter aquela mão de obra, né? Então, pô, nessa hora eu não enxergo isso, mas se essa pessoa vai sentar na mesa comigo, se essa pessoa vai ter uma chance de ascensão depois, ou como é que isso vai funcionar, eu já não sei se é bem assim, eu não sei se é o caso lá, mas o que acontece no esporte, é como se abriu espaço para a presença do negro no esporte historicamente, né? Isso é um fato inegável, né? A gente aqui em Blumenau, a gente tem uma característica que é semelhante, mas ela é diferente, né? Historicamente, Blumenau sempre trouxe muitos atletas negros para cá. Eu já lembro assim de vários durante os anos 70, por exemplo, em diferentes modalidades, não só no futebol, mas enfim, Blumenau sempre teve uma tradição de esportes olímpicos muito forte. E no vôlei a gente sempre teve essa característica de receber muitos atletas, principalmente na base do Brasil inteiro, né? Então a gente tinha atletas vindo, sei lá, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Acre, de São Paulo, Minas, Paraná. E durante os anos 90, principalmente, a gente tem uma parceria muito forte com a Barão ali, com a Escola Barão, que é a escola privada, né, particular, e muitos desses alunos vieram de realidades muito mais socialmente desprivilegiadas e acabaram tendo a oportunidade de acessar o ensino privado ali, depois de acessar a universidade. Hoje a gente tem uma parceria com a Unisociais que nos proporciona ali um número X de bolsas de estudo, vários atletas. A gente tem alguns aí que estão se aposentando do esporte agora e estão saindo daqui formados, um engenheiro, outro profissional de educação física, direito, enfim. Então eu acho que também tem esse aspecto também de proporcionar uma chance de você buscar a sua educação através do esporte, buscar se não a posição de atleta profissional, como é o caso do David, que jogou em alto nível, mas pelo menos desses garotos, principalmente, buscarem aqui uma condição de ensino melhor, mesmo que para isso eles obviamente enfrentem um contexto que não é o contexto ideal, isso sem dúvida alguma. Só um escurecimento. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo isso. Lugar de fala, viu, Luiz? O lugar de fala, ela se dá no seguinte contexto. Luiz é branco, óbvio. Mas o conhecimento, a consciência e o trabalho que ele faz não só dá a ele autoridade para falar sobre o tema, como coloca ele numa condição de obrigatoriedade para falar sobre o tema. Entende, Luiz? Então, assim, por mais que você tenha dois pretos aqui, tu no meio, e a discussão passa ou perpassa pela questão étnica, racial, o que tu acabou de colocar vai além das questões da pele propriamente dita. É uma questão de consciência, entende? E aí a discussão étnica, racial, ela passa por isso. É uma questão de consciência, é uma questão de educação, né? Então, de novo, toda vez que eu discuto a questão de racismo, você vai discutir emprego, tu vai discutir educação, tu vai discutir segurança pública, tu vai discutir o esporte propriamente dito, né? Então, assim, cara, eu só te agradeço quando tu tem esse tipo de postura. Tu me proporcionou, certa vez, uma das coisas mais fantásticas que aconteceu na minha vida de militância, que foi participar de uma música da sua banda, que depois mandei para fora, assim, os caras não imaginavam que isso estava saindo de Blumenau para fora. Então, assim, é algo fantástico, entende? É algo fantástico.
Então, assim, eu lhe agradeço pela oportunidade, não tinha lhe dito isso publicamente, e agradeço você publicamente por isso, porque foi uma oportunidade que tu me deu de participar de algo incrível, né? Assim, incrível como foi esse programa, porque a ideia do Resenha inicial era para falar sobre política, religião e futebol. Aí eu tirei o futebol e botei esporte para a gente também botar outras discussões. Aí o nosso amigo Gilberto Andrioli, gol, vôlei, APAM Blumenau. Abraço a todos, a galera, né? Eu tenho muito a agradecer vocês dois pela oportunidade. O programa está chegando no finalzinho aqui. Luiz, assim, ó, de coração mesmo, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Em nome da torcida PAN, presidente, parabéns pelo trabalho que tu está fazendo, presidente. E se puder falar para o empresário segurar o David aí, manda segurar, porque eu estava olhando aqui a produção, o Giovanni estava me mandando umas fotos do David, mandando uns vídeos aqui para a gente ver a atuação do David. Pô, não é à toa, quem perdeu foi o Cruzeiro, nós que ganhamos, né, tendo o David na PAN Blumenau. Então, é o seguinte, o empresário, tá assistindo? Deixa o nego aqui. O nego é bom para nós, deixa o nego aí. Não mexe no time que tá ganhando. Ele vai ficar aqui. Não teve Oktober, David. Tem que dizer para ele que não teve Oktober ainda. Quero te ver de traje típico de verdade, para tu ver que é legal que é. Vai ser engraçado, você com 2 metros e tanto de traje típico vai ser no mínimo hilário, mas eu quero ver. Chegando ao final do resenha, David, como é que tu enxerga tua vida pós-pandemia? Eu espero enxergar minha vida pós-pandemia, podendo visitar minha família constantemente. Tô com saudade dos familiares, mãe, pai, visto que eles estão no interior. É bem complicado. Tem uma sobrinha de 3 aninhos, que faz 1 ano, com medo dessa pandemia que eu não vejo. Então, tipo, tentar me segurar ao máximo, né? Tentar se livrar logo disso, tomar vacina, o que seja, para poder abraçar, né? Quem a gente ama, tá perto, né? Que isso fez falta. Essa pandemia mostrou muita coisa pra gente, né? E é muito louco, né? Porque eu tinha perdido a questão do afeto, a questão do abraço, de abraçar, porque de alguma forma a academia acabou, da universidade acabou me deixando um pouquinho mais frio do que por exemplo, em São Paulo, que todo mundo se beija, se abraça toda hora, todo momento, não tá nem aí e tal, não sei o quê. Aqui eu dei uma aprendida nisso. E aí, com a pandemia, eu pensei nisso. Falei, cara, eu não posso perder essa qualidade do afeto, do abraço, né? Então, talvez isso seja o que talvez eu sinta falta também, essa coisa do abraço. É fato. Isso aí tu falou e eu já tinha dito em outra live que também é uma das coisas que me faz falta. Luiz Pai Fresco. O cara tá aprendendo a ser pai na marra no meio da pandemia ali. Reza a lenda, como pai mais velho, um de 16 e outro de 7, eu digo a você o seguinte, você não está dormindo agora? Ok. Deixa eles crescerem para tu ver o que não é dormir. Tá? Aí você vai ver o que é bom para tosse. Ainda mais diz lá, meu filho. Mas em tempos modernos, eu vou dizer que elas darão tanto ou mais trabalho do empoderamento, que é uma palavra que está muito em uso, e aí perde um pouco a graça, perde um pouco a força, mas vai muito da criação, e eu tenho certeza que, pelo teu caráter, vai ser uma baita mulherona. Como é que tu enxerga a tua vida pós-pandemia, meu velho? Cara, porra, assim, é uma vida nova, né, cheia de desafios. Eu que agora 3 dias em São Paulo trabalhando, e inclusive me encontrei com o empresário de uma certa pessoa aqui para discutir o ano que vem. E é assustador, assim, né, ver uma cidade daquele tamanho vazia, sem ninguém na rua. Então, claro, eu tive o desafio e o privilégio de ter a minha filha, né, junto com a minha esposa nesse período.
Isso faz com que também a convivência dentro de casa ganhe um outro propósito, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é muito difícil você trabalhar para o esporte, uma coisa que é para a cidade, que é para as pessoas que estão ao teu entorno, e não poder desfrutar daquilo ali. Isso é uma coisa muito dura. Então, até desmotivadora, num certo ponto, assim. E vamos realmente... E também, outro aspecto, assim, é o fato da gente fazer a nossa parte e, às vezes, não sentir um retorno de algumas pessoas que deveriam cuidar da gente, né? Que é, sei lá, às vezes o poder público numa determinada instância, que já deveria ter vacina, que já deveria ter um monte de coisas, mas como a gente sabe que certas coisas nunca mudam e dificilmente vão mudar, a gente tem que lutar por aquelas que vão mudar e tentar se manter psicologicamente bem, tentar se manter com a cabeça no lugar e tocar. Eu costumo dizer o seguinte, Luiz, por mais duro que seja a lida, e esse que vos fala sabe muito bem o que está dizendo, de você fazer, e às vezes não ter esse reconhecimento, mas eu tenho certeza que tanto o David, quando perde um jogo, mas, porra, deixou o sangue na quadra, né, e fez de tudo, não conseguiu vencer aquele jogo, mas deita tranquilo, sabendo que fez um bom jogo, ele, David, fez um bom jogo, ou tu, Luiz, estando à frente de um clube como a PAN, com a importância que a PAN tem, eu diria que estamos plantando e estamos no caminho muito bom. E dentro do sincretismo que todos têm, dentro dessa religiosidade que todos possam ter, ou dentro do que a gente acredite em alguma coisa, ou não acreditar, mas acreditar na energia de cada um, né? Então, continua, velho. Continua, Luiz, continua, David. Nós, pobres mortais, precisamos de cabras como vocês dois, carregando o piano, como vocês andam carregando. Mas daqui a pouco esse piano fica mais leve, porque vai ter outras pessoas carregando junto. E aí tu vai olhar para trás e falar, porra, tomei porrada, mas valeu a pena. O jogo foi ruim, mas eu me saí bem e a equipe está bem para a gente ir para frente. Ou seja, quinto lugar, para alguns pode ser pouco, mas olhando a tabela e olhando para a Superliga, meus queridos, é coisa para um cap. A produção fica brigando comigo que eu falo palavrão. Não falei. Gente, muito obrigado mesmo. Quinta-feira aqui. Diga. Só posso fazer uma última rápida colocação aqui, Marco? É o seguinte. Eu acho que é bem importante a gente debater os temas que a gente debateu aqui hoje. Trazer um atleta como o David para ele contar a história dele, né? Historicamente, o vôlei de Blumenau tem uma história de inclusão, né? Se a gente olhar para trás, nos anos 90, a gente teve o primeiro atleta profissional abertamente gay, né? Que se assumiu gay na época, na cabeça, no entendimento dele, não está sendo convocado para a seleção brasileira, uma situação que deu muita repercussão na época. Historicamente, sempre absorvemos pessoas de diferentes etnias. Tivemos o primeiro cubano a jogar no Brasil, que hoje é uma coisa super comum, né? Muitos dos atletas de elite são cubanos. O primeiro jogou aqui em Blumenau, primeiro de todos, que foi o Dariel. Não sei se ele está acompanhando a gente aí, foi um cara que entrou para a história do vôlei também nesse sentido, né? E eu estou falando isso para dizer que assim que a pandemia amenizar e passar, né, todos os jovens aí que estão nos acompanhando, pais, enfim, quem tem adolescentes em casa e quiser mandar os seus adolescentes para as nossas escolinhas, para os nossos projetos de iniciação, pode ter certeza que eles vão ser bem recebidos, bem atendidos, bem cuidados e vão ter ali no esporte uma oportunidade de virar pessoas melhores, de se educar, de repente acessar o ensino superior de qualidade ou de se tornarem atletas de alto nível como o David, né? Então, acho que é bem importante deixar essa mensagem aqui, dizer que a gente está sempre aberto e muito receptivo nesse sentido. Cara, obrigado mesmo. A Márcia Prim, parabéns a todos que estão envolvidos na PAN. Obrigado, Márcia, que está nos acompanhando. Galera, assim, ó, é bom ouvir isso. É bom ouvir que nós podemos ter um porto seguro para mandar a nossa molecada. Então, assim,
Pode ter certeza, Luiz, pode ter certeza, David, que vocês ganham não só o fortalecimento de um torcedor do vôlei da APAM, mas um militante pelo que a PAN pode se transformar para Blumenau e para Santa Catarina. Então, assim, ó, pode ter certeza que a gente vamos conversar mais, Luiz, vamos conversar mais, David, a galera do clube. Parabéns a todos por esse honroso 5º lugar. Chupa Corinthians, chupa SESI, nós estamos tudo na frente de vocês. E muito obrigado mesmo, galera. Obrigado pela oportunidade. Audiência, vocês são lindos, maravilhosos. Obrigado. E até quinta-feira que vem, até engasguei, até quinta-feira que vem com mais um Resenha de Preto. O futuro Deus pertence, mas essa resenha aqui colocou a gente num outro patamar e a gente vai ter que se virar para melhorar para quinta-feira que vem. Se vira, negão. Gente, obrigado, boa noite a todos. Até quinta-feira que vem com mais um Resenha. Abraço.